risonha entre dois rios que te abraçam, rebrilhas sob o sol do Equador. És terra promissora, onde se lançam sementes de um porvir pleno de amor. O professor Cinéas Santos, ao escrever o hino de Teresina, desenhou em suas próprias palavras as características da capital piauiense. Cidade esta que teve suas primeiras formações populacionais no bairro Poti Velho, localizado entre os rios Poti e Parnaíba, região cercada por várias lagoas, o que permitiu o surgimento da atividade dos ceramistas da região, proporcionando assim a criação futura de um dos principais pontos turísticos de Teresina. Você vai conferir uma série de reportagens que irão retratar a importância da conservação do polo cerâmico de Teresina, que, segundo os próprios oleiros da região, estão passando por uma situação delicada com a urbanização provocada pelo programa Lagoas do Norte. Entretanto, os benefícios, os mais prejudicados com a implantação do programa Lagoas do Norte são os oleiros do Poti Velho. É que com a degradação das lagoas, eles estão tendo que se deslocar para regiões mais afastadas. Agora, os frequentadores do parque participam de atividades, tais como caminhada, playground, pistas de skate, teatro a céu aberto para apresentações culturais, quiosques, além de contar com uma paisagem encantadora. O programa Lagoas do Norte tem como objetivo propiciar melhorias ambientais e na qualidade de vida da população dos bairros da região. Porém, entre tantos benefícios, a implantação do parque também trouxe pontos negativos para os oleiros. É que com as atividades de construção, a urbanização vem causando a impossibilidade da extração da argila na região. A gente vem percebendo quando começou a questão desse projeto Lagoa do Norte, né? A gente tinha 4, 5 fornecedores. Agora nós só temos 2, né? 2 fornecedores. É viável comprar a argila de um outro local? Se não for para parar a produção, sim, né? Mas com certeza os preços vão se elevar. Os clientes do polo cerâmico ressaltam a necessidade da conservação, tanto da atividade oleira, como também do artesanato, como forma de manutenção da cultura piauiense. O polo cerâmico daqui de Teresina é muito importante, porque além de ser uma fonte de renda para os moradores daqui, ele também mostra a nossa cultura lá para o pessoal de fora, né? Então é muito importante, porque ele leva o nosso trabalho daqui, expõe o Piauí e o Nordeste para as outras cidades, outras capitais. O Nordeste é um celeiro de artistas maravilhosos. Então, em todo lugar que a gente vai tem coisas lindas. Amo as cerâmicas daqui. Eu acho que vocês têm que batalhar mesmo para que isso aqui nunca termine, que nunca acabe. Segundo os estudos realizados por Hugh Flick em 2009, defensor da teoria da sociologia do trabalho e da sociologia econômica, o trabalho artesanal, sua natureza artística e técnica, deve envolver a cooperação durante a produção do objeto dotado de valor social, cultural e econômico, além de interesses que devem ser levados além do valor mercantil, como também do desenvolvimento em políticas de infraestrutura que não agridam o meio ambiente. O fim da atividade seria um grande impacto, né? E para a sociedade também, porque se o oleiro parar de vez, consequentemente vai ficar mais difícil para o ceramista. O ceramista, mesmo que ele dê continuidade na extração de argila, ele vai precisar de um apoio do poder público no sentido de garantir uma certa sustentabilidade no local. E se isso tudo acontecer num cenário bem pessimista, aí vai ter um prejuízo para a sociedade teresinense, né? Porque é uma atividade cultural da nossa cidade, né? Ela representa um lugar, do ponto de vista agora geográfico, né? O lugar da afetividade, é onde o teresinense se identifica, é onde o teresinense leva seus parentes, seus amigos para visitar, para conhecer. Um outro fator que retrata a degradação do meio ambiente provocados pela urbanização foi o fechamento da fábrica de tijolos, localizada no bairro Poti Velho e utilizada por várias famílias da região oleira, para a produção e venda da argila, para a confecção dos produtos artesanais. Ao todo,
cerca de 1.000 pessoas trabalhavam na extração e produção da argila. Segundo o seu Antônio Raimundo, o deslocamento dos oleiros das lagoas próximas ao polo cerâmico para outra região é tido como mais caro, devido ao transporte da mercadoria, provocando o aumento do valor de seus produtos, além da qualidade da argila, considerada inferior à encontrada nas proximidades do polo. Mais de 1.000 pessoas desempregadas, receberam uma indenização pequena e estão aí em outras atividades, outros estão fazendo tijolos em outro lugar com uma dificuldade bem maior, tem que se deslocar para outro lugar e sem dúvida nenhuma já era pouca renda e agora diminuiu muito mesmo. Ao serem questionados pela nossa equipe, as autoridades locais responsáveis pela criação e implantação do programa Lagoas do Norte defendem suas ideias iniciais e dizem que durante a fase de criação e implantação do programa foram ser analisados os diversos tipos de impactos que seriam causados à população e que o programa traz mais benefícios, e não só à população teresinense, como também aos demais visitantes da capital. Denominada de berço histórico da cidade, a região norte de Teresina se tornou um local especial para os teresinenses. Aqui, a prefeitura projetou o programa Lagoas do Norte, objetivando proporcionar nova perspectiva de desenvolvimento sustentável no município, com várias intervenções sendo construídas dentro de um mesmo território, ou seja, um conjunto significativo, porque esta é a ideia, transformar as lagoas, e que a Zona Norte seja o cartão postal da cidade de Teresina. Diante da situação apresentada pelos artesãos do Polo Cerâmico de Teresina, para os responsáveis pelo projeto, o Lagoa do Norte não será um problema, mas uma solução. Então, o Lagoas do Norte é um parque ambiental, mas Teresina tem outros parques ambientais tão importantes quanto o Lagoas. É bem verdade que o Lagoas tem muita visibilidade porque tem a outra finalidade de saneamento básico. E isso, as lagoas deverão ser todas despoluídas, a área deve ser despovoada e transformada num grande parque ambiental, como tem as grandes metrópoles do mundo contemporâneo. Para o coordenador do Lagoas do Norte, o projeto terá vários benefícios. Nós temos que destacar algumas práticas dessa região, como é o caso do polo cerâmico, onde nós temos uma prática já difundida e extremamente característica dessa região. E para isso nós temos uma agenda em curso da prefeitura com as organizações dos oleiros para que haja melhorias, para que haja requalificação daquela área, dos pontos de negociação, de negócio e o estímulo às vendas, porque é outro aspecto importante nosso, estimular a prática da produção de peças cerâmicas, que é característica da nossa região. Com a conclusão do projeto, a prefeitura acredita que os artesãos não serão prejudicados, mas ganharão com o aumento da comercialização. O fato de que nós vamos substituir a fonte da argila das olarias por uma fonte de argila que está lá logo depois da estação do Maria de Cogipe é pouco significativo. Então, a valorização que vai existir ali, a quantidade de pessoas que vão chegar lá, de turistas que vão chegar no Polo Cerâmica, o conjunto de investimentos que lá vai ser feito, vamos ter lá museus, vamos ter lá restaurantes, vamos ter lá parques de exposição, vamos ter lá centro de convenção, o que vai ser feito lá, mais do que compensa, quer dizer, a perca dessa jazida, mesmo porque a jazida que está nas olarias pode ser substituída por uma jazida que está bem ali depois da Santa Maria da Cogipe. Então, essa é uma questão que é do nosso conhecimento, mas nós entendemos que ela é facilmente superada, especialmente diante dos outros grandes benefícios que a região vai receber. Então, se a gente fosse parar o projeto por conta disso, era a mesma coisa de matar um cachorro por conta de um pequeno problema, de um pequeno ferimento que ele tem na pata. Não se deve fazer isso, pelo contrário, é fácil resolver, basta levar o cachorro veterinário para resolver. Então, se existe um problema pequeno que não é estrutural, nós temos capacidade de resolver, e essa questão da jazida, ela já está sendo resolvida através do diálogo com os técnicos da prefeitura. Ponte Velho, o bairro mais antigo de Teresina, guarda uma imensidão de histórias e contos dos trabalhadores que vivem diariamente da atividade oleira na região. Em 1760, muito tempo antes do surgimento do bairro, a região conhecida como Barra do Poti já era habitada por índios potis. Porém, a maioria foi extinta com a chegada do bandeirante Domingos Jorge Velho. Devido à sua excelente posição geográfica,
próximo aos rios Poti e Parnaíba, em pouco tempo a sua população se multiplicou e transformou-se num dos maiores centros comerciais da região. E em 1832, a povoação foi elevada para a de Vila, com o nome de Vila do Poti, e logo em seguida se tornou o bairro Poti Velho. A influência da religião católica fez com que um dos primeiros prédios a ser construído em Teresina fosse a Igreja de Nossa Senhora do Amparo, padroeira dos potienses, sendo a cruz em frente à igreja a inspiração do plano de construção de Teresina, para que as ruas fossem retas e se cruzassem de forma que ligassem toda a região. Na década de 60, a principal atividade econômica na região era a pescaria. O bairro era praticamente uma vila de pescadores. Isso tudo mudou em 1964, com a chegada do artesão Raimundo Nonato da Paz, pioneiro no artesanato e na fabricação de potes e jarros de barro. Ele começou com uma pequena fabricação e, com a necessidade de mais peças, foram aumentando as produções, o que inspirou os moradores locais a fazerem o mesmo, e assim começaram a produzir mais peças. Essas vendas começaram a crescer e trouxeram na época uma melhoria na qualidade de vida dos membros daquela comunidade. O artesão Francisco, há mais de 30 anos, trabalha com as cerâmicas. Ainda adolescente, ele aprendeu a técnica com Raimundo Nonato da Paz. Lago da Pedra, no Maranhão, e vim para cá em 86, para terminar de aprender a profissão aqui, né? Aqui tinha como primeiro artesão Raimundo Camburão, que já faleceu, né? Aí continuou, a gente trabalhava avulso, não tinha associação, nem cooperativa, nem nada. A gente optou por criar associação através do Sebrae, né? Trouxe para nós a oportunidade de nós criar uma associação, um nome para a gente teve curso. Viajamos para Belém, visitar Coraci, que é uma cerâmica marajoara, né? No início, e de lá para cá a gente veio trabalhando. A produção de tijolos e telhas foi outra atividade que ficou bastante popular na época, entre os oleiros, que usavam a argila como matéria-prima para a fabricação desses tijolos. O processo era bem artesanal. O trabalho começava com a extração da argila e seu preparo até a criação do tijolo e a sua queima. Porém, com o passar do tempo, o artesanato foi ficando cada vez mais forte e muitas pessoas começaram a migrar para esse meio. Essa argila que vocês estão vendo aqui, ela é armazenada para a gente trabalhar no período do inverno, porque no período do inverno é inviável a gente entrar lá para fazer a extração. Então a gente tem que trabalhar estocando para trabalhar no inverno, entendeu? E o processo lá é o mesmo que é feito aqui, é feito lá. Que a gente faz o processo para trazer para cá, mas a gente também amassa a argila lá. A gente prepara também lá na olaria no período do verão. Em relação ao processo Lagoa do Norte, quando eles terminar de executar o projeto, aí não vai ser mais viável a gente fazer essa argila lá, a captação lá. Por naquela região existia uma grande concentração de argila e sua extração ser relativamente mais simples, por conta da proximidade com as lagoas, a atividade evoluiu e a antiga vila dos pescadores deu lugar mais tarde ao polo cerâmico do Poti Velho. Um centro comercial com mais de 27 lojas, oficinas e locais de armazenamento, a confecção de peças decorativas e rústicas, um lugar de grande luta e importância para os oleiros e artesãos da região. O polo cerâmico é muito importante para nós trabalharmos com essas peças, né? Que é o artesanato, inclusive é uma terapia para o nosso dia a dia, então se torna muito importante nas nossas vidas. O polo cerâmico hoje na minha vida é essencial, porque eu só vivo só tenho essa renda de artesanato no polo cerâmico. Como eu trabalho em vários lugares do comércio, mas sempre morando lá do Poti Velho aqui, vi que aqui era a vocação do meu negócio. Comecei a fazer artesanato e depois da construção do polo cerâmico, minha vida melhorou bastante. O polo cerâmico de Teresina surgiu quando os oleiros do Piauí e Maranhão se instalaram em casebres, próximos a essa avenida, o que representa o berço da arte em argila piauiense. Na rua Desembargador Flávio Furtado, bairro Poti Velho, surgiram os primeiros casebres de taipa dos oleiros, na década de 70. Na época, existiam 12 oficinas de produção em argila e 48 famílias que dependiam da extração e artesanato em cerâmica, e viviam em barracões às margens da avenida onde produziam suas peças. Com o passar dos anos, os ceramistas observaram a necessidade de organizar melhor o espaço. E depois disso, foi criada a Associação dos Ceramistas do Poti Velho, a CEPOTI.
fundada em 25 de abril de 1998, e posteriormente a Associação das Mulheres do Poti Velho, Cooperarte Poti. Para a artesã e ex-presidente do Polo Cerâmico, Raimundinha Teixeira, as melhorias em estrutura, como a construção de lojas e casas de artesãos, foi importante para a melhoria de vida dessas pessoas e, assim, para o desenvolvimento econômico da região. Nós trabalhava de maneira individual e aí a gente não recebia nenhum apoio, nenhum incentivo do poder público, né? Então a situação da gente era muito difícil, né? Muitas vezes a gente tinha que sair daqui com a produção no final de semana para estar vendendo nos mercados aqui principal, como o do Mafal, o Mercado Central, entendeu? Então foi daí que a gente pensou, né? Vamos criar uma entidade para que a gente possa receber apoio. Durante a criação do polo, a organização priorizou a capacitação dos ceramistas na produção de jarros e potes, para uma melhoria no acabamento desses produtos. E após procurar parcerias com instituições como Fundação Alferraz e Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do Piauí, SEBRAE, essas parcerias investiram em consultorias artesanais, palestras, feiras, viagens, para exposição e venda. Isso diversificando a linha de artesanato como em moda e arte santeira, e mostrando nesses momentos a importância e o valor cultural do artesanato cerâmico para a história piauiense. De acordo com a Rosa de Viterbo, gestora de artesanato SEBRAE Piauí, a iniciativa de buscar apoio para melhorias no polo partiu dos próprios ceramistas ao participarem de algumas palestras do SEBRAE, e naquele momento houve um despertar. Iniciamos com um processo de cooperação, então entramos com uma ação associativa em que a gente vislumbrou a possibilidade de que o segmento cerâmico tomasse iniciativas próprias para que eles pudessem alcançar outros patamares de vida. Eles não tinham sequer pavimentação, eles não tinham uma estrutura ideal, eles não tinham uma qualidade de vida significativa. Eles tinham simplesmente uma unidade de produção da qual eles se aglomeravam e alguns tinham outras pessoas que atuavam em conjunto, outras isoladamente, onde eles tinham barracas. Eles realmente acreditaram na possibilidade de transformação. E essa transformação veio a partir da organização do grupo. Eles entraram em contato com outras instituições, né? O SEBRAE ficou como um apoio maior nesse processo todo. Então foram várias parcerias que paulatinamente foram se somando àquela iniciativa primeira do SEBRAE, e em especial da Prefeitura, que realmente nos deu todo um suporte para que a gente pudesse ali dar os primeiros passos. Para o melhor desenvolvimento turístico e ampliação do polo cerâmico, a Prefeitura de Teresina, no projeto Lagoas do Norte, quer tornar a avenida que começa pela Capela de Nossa Senhora do Amparo ao Parque Lagoas do Norte em um grande corredor cultural. Nessa extensão, o Parque do Encontro dos Rios passará por reformas. A reforma do ponto turístico faz parte da segunda etapa do projeto Lagoas do Norte. Nele, existe a construção de um mirante de 22 metros de altura, que equivale a um prédio de 7 andares. O monumento ficará no Encontro dos Rios. Chegamos ao final desta reportagem com a certeza de que o programa Lagoas do Norte traz sim vários benefícios à população local. Porém, precisa ser revisto a questão da revitalização das lagoas, que são tidas como única fonte de renda dos oleiros do Poti Velho.